Olá, bom dia. Ele está no segundo mandato, é líder do governo, uma posição que às vezes é privilegiada, outras vezes dá uns probleminhas, tem muita polêmica, mas de alguma forma ele tem um jogo de cintura suficiente para conseguir levar adiante, principalmente nessa reta final do ano, quando começa a aprovação do orçamento, de medidas que não podem ser deixadas para o ano seguinte. Aí sim, precisa muita conversa e muito jogo de cintura mesmo. Por isso que quem veio conversar comigo hoje foi o deputado Rogério Cafeteira, que é líder do governo na Assembleia Legislativa. Bom dia, deputado. Bom dia a todos que nos acompanham. Você falou uma coisa bem acertada, às vezes dá uns probleminhas, muitas vezes dá um probleminha. Muitas vezes dá probleminha. Por isso eu acho assim, que essa é uma função de líder do governo, que você tem que ter muita confiança, você tem que ter, realmente encampar o espírito do governo. Caso contrário, você não acredite, você não consegue desempenhar suas funções a contento. Você não pode defender muito o que você não acredita, é isso, Perfeito, né? Mas você só pode defender o que você acredita. O que a gente não acredita, você tem muitas dificuldades para fazer essa defesa. Mesmo quando a coisa é bem polêmica, assim como eu lembro que vi aquele projeto de aumento de ICMS, aquela coisa, talvez um dos mais polêmicos, que gerou muita discussão que a gente fala entre essas, porque é natural que todo mundo tenha essa opinião a respeito. Esse foi bem polêmico? Você deu um exemplo muito feliz. Feliz no exemplo, não no fato. Mas sim, o que aconteceu naquela vez? E aí, isso materializa bem o que nós falamos, da questão de você confiar e você ter convicção que as medidas que o governo está tomando, e muitas vezes elas não são simpáticas, isso. Muitas vezes a gente tem que remediar para que o paciente não não seja hospitalizado, e esse foi um caso. Ali foi discutido durante muito tempo. Existia uma resistência muito grande, principalmente por parte do governador, para que a gente não fizesse esse aumento. Só que chegou um momento, ou nós faríamos o aumento, e é bom a gente lembrar que a gente fez em 2 etapas, fizemos numa primeira, que não teve tanta repercussão, né? E achamos que ali, com o desenrolar dos acontecimentos da economia nacional, as coisas se estabilizariam e não precisaríamos fazer uma segunda etapa. E o que aconteceu? Infelizmente, a economia se agravou, a situação se agravou, e nós tivemos que fazer uma segunda etapa de uma outra adequação dos índices de ICMS. Por que isso? Para que a gente pudesse manter a saúde econômica e financeira do Estado. Se a gente não tivesse feito isso, hoje, podem ter certeza, os salários dos funcionários, dos aposentados e os fornecedores estariam atrasados. O Estado não teria condições de pagar as suas obrigações. Então, uma medida que não é simpática, é uma medida antipática, e eu fui em todos os meios de comunicação e defendi porque tinha convicção. E tenho convicção que aquilo ali foi extremamente necessário. Quer dizer, os resultados dá para sentir agora. A gente está numa situação confortável com relação a outros estados, quando se fala em pagamento de salários. E em pagamento de uma forma geral, a gente pode dizer que está numa situação mais confortável hoje. Sem dúvida. Lógico que não são os índices que a gente gostaria. Nós gostaríamos de pagar melhor, sem dúvida nenhuma. Os professores são um exemplo disso. Nós pagamos estamos entre os melhores salários do país, o professor de 40 horas é o melhor do país. Além disso, a gente tem expandido a questão da segurança. É um problema hoje no país inteiro, e a gente tem hoje combatido em outros segmentos, que segurança não se faz só com polícia, mas aumentamos o efetivo da polícia. Agora, nesse final de semana, teve outro concurso para mais de 2.000 policiais. Nós vamos chegar... O efetivo da PM do Maranhão nunca chegou a 10.000. Chegou pela primeira vez agora, e no fim do nosso governo nós vamos conseguir colocar 15.000 homens no sistema de segurança. Uma promessa agora do governador, né? Chegarmos a esse patamar. Sim, a esse patamar. Mas eu fico pensando assim, o senhor é um deputado ainda jovem, está no segundo mandato. Obrigado pelo jovem. Claro. Está no segundo mandato. E para exercer uma função dessa, a gente pensa assim, precisa de alguém muito tarimbado, que já está no plenário há muito tempo, que conheça todas as manhas, como a coisa funciona. Mas você consegue tirar de letra, você consegue ficar confortável nessa situação?
Olha, confortável eu fico. Talvez tarimbado, o governador Flávio Dino tenha sido otimista comigo, bondoso. Talvez eu tenha uma característica que não sei se ajuda ou atrapalha. Há de ser muito verdadeiro, ser muito transparente. E na política nem sempre isso é positivo. Mas meu avô já dizia... Assim, só futucando um pouquinho mais, normalmente atrapalha, né? Quando é muito verdadeiro. Normalmente atrapalha. Eu não queria dizer, mas normalmente atrapalha. Normalmente atrapalha. Mas, como dizia meu avô, a gente não se faz, a gente nasce feito. Essa é a minha característica. Talvez na hora de fazer uma comparação, balancear, o governador acha que eu tenha mais qualidade do que defeitos. Mas esse eu acho que é uma coisa que eu tento me corrigir, e também na minha questão de temperamento. E esse é mais difícil de você conter. Esse é complicado. Esse é mais difícil de você conter. Ontem mesmo houve um episódio aqui na Assembleia, com alguns sindicalistas que vieram aqui. Aqui é a Casa do Povo, é aberta a todos, todos são bem-vindos, mas aproveitando a oportunidade aqui, as pessoas têm que ser tratadas com respeito. Eu trato todo mundo com respeito. E até por isso exijo ser respeitado. Claro. Então, não tem cabimento virem pessoas à Assembleia reivindicar direitos seus legítimos, mas passarem a ofender os deputados e a me ofender. E aí, essa é da minha natureza. Eu respondo no mesmo tom. Aí entra o homem Rogério Cafeteiro, o deputado fica meio... É porque o deputado eu estou, né? Mas eu sou um cidadão, eu sou uma pessoa normal. Entra o cidadão que se sente ofendido. Todo mundo, eu sou igual a todos que estão nos vendo. Então, com reações normais. Pois então, sobre essas reações nós vamos falar no próximo bloco, nós vamos fazer rápido intervalinho e a gente volta já já. É só um minuto. Estamos de volta aqui para mais um bloco de conversa com o deputado Rogério Cafeteiro, e a gente estava falando aqui nessas saias justas de quem é líder do governo, ou melhor, de quem é deputado, porque, por exemplo, a gente está num ano pré-eleitoral, né, deputado, que está terminando, a gente já está entrando no ano eleitoral, os eleitores já começam assim começam a fazer essas cobranças, já vem um sindicato, depois vem um cidadão. Como é que vocês recebem essa participação popular, não sei se eu posso chamar assim? Participação, se quiser dizer, essa pressão popular. Eu acho que é natural, é legítimo por parte da população, dos representantes de classe, e eu tento sempre colocar com muita transparência, com muita verdade. É até uma ferramenta muito utilizada, a mentira nesse setor, mas eu prefiro não usá-la. Eu prefiro ser sincero. Do que falar uma coisa que não vai acontecer, ou pelo menos que eu não acredite que vai acontecer. Então eu sempre primo por usar a sinceridade. Então essas são as colocações que eu faço. Muitas vezes isso, como a gente já falou há pouco, a sinceridade não é boa na política. Mas funciona ao contrário às vezes. Infelizmente, às vezes funciona. Infelizmente, algumas pessoas gostam de ser iludidas e outras gostam de iludir. Então, talvez por isso... Quando junta os dois, então... Exatamente. Por isso, talvez, eu tenha criado essa ligação tão boa com o governador Flávio Dino. Ele é muito realista e muito objetivo. Vamos esquentar nosso café enquanto a gente conversa? É muito sincero nas suas colocações. Então, quando vamos fazer qualquer pleito para ele, ou levar alguma situação, comigo ele sempre foi muito sincero nas colocações. Rogério, isso aqui eu posso fazer, isso aqui a gente pode fazer, pode tentar fazer, isso aqui... Não vai dar. Não adianta, eu não vou nem conversar contigo porque isso aqui nós não temos condições de fazer. Então... E aí, isso não atrapalha de alguma forma esse seu trabalho dentro do plenário? Quando o governo diz, olha, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, o dinheiro está curto, não tem dinheiro para pagar emenda, não tem dinheiro para fazer aquilo. Isso não dá uma travancada nessas negociações que devem ser feitas dentro do plenário para aprovar um projeto que veio do Executivo, que seja para aprovar uma indicação de vocês mesmos? Tá, mas tu me deixa agora um gancho interessante sobre questões de emenda.
que sempre estão em voga É. essa questão. Os deputados votam só por emenda, que para o deputado votar tem que ter emenda. E aí eu vou falar uma coisa que seria interessante se as pessoas refletissem. Por que os deputados brigam tanto por emenda? Primeiro, eu acho importante a questão das emendas, até porque em 90% do caso ela leva algum benefício para um município, um benefício menor, que o Estado ou o próprio município não tem a disponibilidade de fazê-lo, né? Uma obra de menor vulto. Infelizmente, o deputado, o parlamentar, não só o deputado estadual, ele é medido nos locais onde ele é votado, não pelo seu desempenho parlamentar. O que essa deveria ser a avaliação do eleitor. É verdade, é certo. Infelizmente, nós somos medidos pela nossa capacidade de articulação, de levar algum benefício concreto ao município. E aí existe, no meu entendimento, isso aí uma mistura de funções. Isso não era a função do legislativo, a nossa é de legislar. O executivo que tem que fazer isso. Só que acabou se criando uma cultura onde espera-se muito do vereador, do deputado estadual, do federal, que a gente consiga as emendas. Porque são as emendas que transformam facilitam a realização de trabalhos como esse que você está falando. Exatamente. Sem as emendas você não tem como fazer, né? E é em cima disso que você é avaliado nas suas bases, quando eu digo em cima disso, 90%. Então, por isso, essa questão tanto dessa luta pelas emendas. Sobre a pergunta que você fez, se isso dificulta o trabalho, a nossa articulação. Sem dúvida, é um fator que tem que ser levado em conta. Mas até meu pai brinca, né? Que mesmo em casa, em qualquer lugar, quando acontece alguma coisa, ele pai, tudo defende Flávio Dino. Eu digo, eu disse, pai, é porque eu acredito que o que a gente está fazendo, que nós estamos fazendo, está no caminho certo. Obviamente, nós não vamos acertar tudo, nenhum governo vai acertar tudo, mas eu acho que a gente está num caminho certo e com extrema boa intenção, né? Por falar em caminho certo. Então, por isso, e fazendo uma gestão competente e honesta, que eu acho que hoje é a principal questão, o principal fator levado em consideração, até pelo eleitor, é a postura ética e moral dos seus representantes. Aí, por conta disso, nós estamos no final do ano, já é hora de aprovar o orçamento do Estado para o ano que vem, e é isso que está se fazendo agora aqui na Assembleia. Está complicado, deputado? O relatório está pronto. Obviamente, que aí não é uma questão só de segmentos da sociedade, são de poderes. Eu vou lhe dar um exemplo aqui, Defensoria Pública, importantíssimo. Ela gostaria de ter uma fatia um pouco maior. Por quê? Porque há necessidade de contratação de pessoal, de implantação de polos no interior, e nós somos sensíveis a isso. Qual é a dificuldade? O bolo hoje está pequeno. Está pequeno, O bolo está pequeno e nós temos, e aí voltando à questão do semestre, nós temos que ser responsáveis. Nós não podemos ser irresponsáveis para fazer uma peça orçamentária fora da realidade, que não poderá ser cumprida e que ou vai criar um caos financeiro no Estado ou vai frustrar as pessoas que acharam que poderiam materializar os projetos que nós desenhamos agora. Então, eu acho que nesse ponto, ser verdadeiro, ser franco, funciona melhor. Mesmo assim, foram apresentadas muitas emendas, né? Muitas emendas ao projeto original. Mas dá para salvar, vamos dizer assim, a espinha dorsal, ele vai... Me parece que cerca de 500 emendas, não é? Que nós conversávamos antes de iniciar aqui. Se não me engano, cerca de 500 emendas. A gente teria que ver as questões das emendas. A maioria são referentes às emendas parlamentares. Então, você vai fragmentando, você pode botar aí mais ou menos 300 emendas de deputados, as emendas parlamentares. Porque aí tem emenda de 100 mil, de 50 mil, e aí tem em vários setores. A espinha dorsal, sem dúvida, é mantido. Até porque o orçamento é uma peça que vem do Executivo, e ele é o responsável por ela. Então, nós não podemos mudar ele, fazer uma mudança significativa, já que a execução dessa peça orçamentária é responsabilidade do Executivo, principalmente.
A gente chegou no fim do ano, a gente já está nas últimas sessões no plenário. Se o senhor pudesse traçar assim, um balanço do seu trabalho assim, rapidamente, o senhor diria que eu fiz o que eu gostaria, eu deixei de fazer algumas coisas que eu gostaria, esse ano foi bom, esse ano podia ter sido melhor. Que avaliação você faria depois? Eu acho que sempre poderia ter sido melhor. É verdade, é sempre a gente tem que poderia pensar ter assim. sido melhor. Eu fiz o que eu mais gosto. Às vezes eu brinco que, assim, Rogério, qual era teu sonho? E eu digo assim, olha, tem essa Mega Sena do final do ano, né? Eu disse, olha, se me dissesse, olha, tu quer a Mega Sena ou tu quer morrer aqui, deputado? Eu disse, eu preferia morrer deputado. É mesmo? É verdade. É pelo seguinte... Pois eu queria ganhar essa Mega Sena? Mas é porque tu não é deputado. Se tu fosse e gostasse, tu preferia ser deputado. Não, eu adoro fazer isso aqui, adoro fazer entrevista, adoro fazer. Mas quer continuar fazendo entrevista? O deputado com a Mega Sena era melhor, né? Não era melhor? Bom, então entrevistadora com a Mega Sena também ficava bem legal. Eu adoro o que eu faço, sabe? Assim, minha família de políticos, apesar de nós não sermos muitos, o meu avô era político, o meu tio, que é o mais conhecido, era o Cafeteira, foi um grande político, hoje ele está muito doente, mas foi uma pessoa que ocupou todos os cargos do Estado, assim, os mais importantes. Deixou um legado enorme, né? E deixou uma história bonita. Eu gosto quando eu vou num lugar e encontro uma pessoa, o professor Chico, numa solenidade, falou que estudou com uma bolsa de estudo dele. Isso aí é bom porque você vê que a sua participação na vida pública teve influência na vida de outras pessoas, influências positivas. É verdade. Se melhorou a vida de uma pessoa, já está valendo. E eu sempre fui muito ligado a ele, eu acompanhei desde criança. Então eu sempre fui apaixonado por isso. E eu gosto do legislativo. Eu não teria assim um sonho de ser ou prefeito ou governador. Não. Se eu tenho um sonho, seria de ser senador da República. Talvez eu nunca alcance. Provavelmente nunca alcançarei. Que isso? Mas, assim, eu sou extremamente feliz aqui na Assembleia, faço o que eu gosto. Infelizmente, em determinados momentos temos atritos, temos... naturais. Naturais. Eu sempre tento ir, às vezes o meu gênio não me permite, mas eu sempre tento ir dentro da diplomacia com os colegas. Algumas vezes esse ano, e uma coisa, não desse ano, mas no início do mandato, eu me arrependo. Alguns debates, tons de debates, principalmente com a deputada Andréia Moura, nós fomos num tom que eu acho que não é... Acima do permitido pelo exatamente, decoro parlamentar. Não é o adequado para casa, nem para casa, nem para o deputado, para os eleitores, nem para a opinião pública, verdade, não é o tom que se espera de um parlamentar. Agora, e isso é uma coisa que eu lamento, não esse ano, que a gente tem uma relação harmônica, discordando, mas dentro de num patamar das ideias. Eu vou lhe interromper, porque assim, eu sei que a gente ainda teria muita coisa para conversar, ficaram faltando os sonhos, ficaram faltando essas coisinhas assim que eu mudaria se eu pudesse, essas coisas. Mas está convidado, volta de novo, vamos conversar. O espaço aqui é de vocês, claro, esteja sempre à vontade, é convidado sempre. O espaço é nosso. Eu que agradeço, eu já estava com meio ciumado, que já tinha vindo um monte de gente, tu não me convidava. Mas todos convidados. Vocês... Pode vir um café de verdade. Eu que me convidei. Ela foi fazer uma visita ao plenário. Eu disse, porque só a mim que olha, você tá na hora não de cortar essa entrevista. Tá na hora de cortar essa entrevista mesmo. Você é meu convidado, volte sempre. É meu convidado, está convidado sempre. Pronto. E você sabe, bom dia para o senhor. Eu sei que você ainda tem muito trabalho aí pela frente, mas bom dia, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço. Eu convidando, você se convidando, volte sempre. E você já sabe, tudo isso que a gente conversa fica à sua disposição. Você pode acessar a hora que você quiser, está lá no nosso site esperando por você. Qualquer uma dessas entrevistas, essa ou qualquer outra que você quiser rever. E você sabe também que o site é oal.ma.leg.br. E nas nossas redes sociais, é claro, você pode nos seguir também na nossa página no rádio. Vai estar tudo à sua disposição com todas as informações. Mas todo dia eu vou estar aqui cedinho, às 8h30, esperando você com informação, com entrevista, com tudo para deixar o seu dia muito bom. Tchau!